e Ronaldo Gomes, falando com você a partir da cidade do Rio de Janeiro. E rogando ao nosso Mestre Jesus nos abençoe e a todos nos envolva com o seu imenso amor. Iniciando então o nosso programa, passar para o Ronaldo para que ele possa fazer também a sua saudação. Muita paz, saúde, gratidão mais uma vez pelo carinho e atenção de todos, e que possamos, eu e Marcos, ser apenas intérpretes dos nossos próprios anseios em busca da verdade, em que essa inspiração venha de Deus, pelos bons espíritos, para essa verdade que não é nossa, é do nosso Pai maior. Muita paz, estamos aqui com todos vocês. Espiritismo e Educação é transmitido ao vivo toda segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, pela Web Rádio e Estação da Luz. Um abraço aí para a nossa Georgette, que já está enviando sua mensagem. E, portanto, você pode participar do nosso programa. Você pode enviar seu comentário, pode enviar sua pergunta, porque o programa tem 2 blocos, né? No primeiro, em que nós abordamos um tema específico da educação na visão espírita, e depois, no segundo tempo do programa, nós respondemos perguntas sobre educação e o espiritismo. Pois bem, e hoje o programa é dedicado a uma grande educadora brasileira que foi espírita e que merece todas as homenagens. Um abraço também aí a Fernanda Niares, que está nos acompanhando. Porque hoje o programa vai tratar de Anália Franco, a grande educadora. E a Anália Franco realmente fez uma obra, assim, imensa, espetacular, e que nem sempre é conhecida no campo educacional. E é o que nós vamos conversar nesse primeiro tempo do nosso programa. Então, para situar a você que está nos acompanhando, a Anália Franco nasceu na cidade de Resende, no estado do Rio de Janeiro, em 1º de fevereiro de 1853, e veio desencarnar na cidade de São Paulo, capital, em 20 de janeiro de 1919. Muito bem, a Anália Franco iniciou a sua carreira no magistério a partir da sua mãe. A sua mãe já era professora, e eles se deslocaram para São Paulo, onde foram viver. Ali a Anália Franco realizou o antigo curso normal, né, se formou como professora para iniciar no magistério, mas ela estava em pleno Império Brasileiro, e quando surgiu a lei do ventre livre, e nessa lei os nascidos de escravas, as crianças nascidas, passavam a ser livres, ou seja, não podiam mais ser consideradas escravas. E o que foi que aconteceu? Os barões, os senhores das fazendas, simplesmente começaram a dispensar as crianças, porque seria simplesmente uma boca para alimentar e que não poderia depois trabalhar na lavoura, a não ser que fosse assalariada. Então, crianças órfãs de pais vivos, negras, começaram a perambular pelas estradas do interior do nosso Brasil. Isso aconteceu muito lá pelo interior de São Paulo. A Anália Franco, então, vai para o interior para educar essas crianças, para montar, então, a sua primeira escola, ou que ela, como ela chamava, a casa maternal. E nós podemos imaginar, não é, Ronaldo, o que ela sofreu nessa época, porque ela era branca. E no interior do estado, arregimentando crianças negras, pobres, rejeitadas das fazendas, para montar uma escola. Perfeito. Então dá para imaginar, né, Ronaldo, o sofrimento que ela deve ter tido. Ou será que monarquistas, etc., todo mundo abraçou essa obra dela? Olha, olha, falar de Anália Franco, você fazendo toda uma pesquisa ainda é pouco. Porque o que ela sofreu nesta época ainda, nós estamos aqui, ela estava à frente da sua época, na verdade, muito à frente. Uma época que os escravos sofriam muito, não tem, as atrocidades não tem como falar. E quando ela começa
começa a ajudar esses escravos, mendigando por eles, isso está claro lá na biografia dela, ela é considerada perigosa, Marcos. Ela é considerada um perigo. O que ajuda um pouco a ela, um pouco não, deu uma grande ênfase aos abolicionistas, que acabaram, claro, com uma visão política, e ela não tinha nenhuma visão política nesse aspecto, justamente o aspecto da caridade, do espírito de fraternidade, da socialização, né? do aspecto humano, de humanização. Ela aceitou essa ajuda, é claro, mas não no sentido da política, porque aí realmente ela fez a boa política, não a politicagem. Vamos colocar assim para que nós possamos entender. Agora, não foi fácil. Tem a história também, nesse mesmo tempo, um pouquinho ali, da fazenda, que uma grande senhora, uma grande fazendeira, né, com muito recursos, cede a ela gratuitamente o espaço, mas aí vem, né, Marcos? Vem aquela observação. Eu gostaria que você colocasse, porque realmente aí a ação dela não desrespeitou a pessoa, até porque ela continuou, mas ela tem uma hombridade, mostra realmente o caráter. Nós devemos falar, o caráter é essa formação que ela vem da mãe, deixando bem claro, ela sai do Rio de Janeiro, aqui de Resende, se não me engano, que ela, né, nasce Sim. em Resende e vai radicar em São Paulo. Mas fala para nós esse aspecto da fazendeira que cede gratuitamente, mas aí vem o mais. Pois é. Quando ela sai da capital e vai para o interior paulista, ela encontra realmente uma fazendeira que resolve, então, ceder, né, uma casa que ela tinha na fazenda para que a Anália Franco montasse a escola. Até aí, tudo bem. E ceder de forma gratuita, ela não ia cobrar nada da Anália Franco. Mas essa rica fazendeira exigiu que ela separasse as crianças brancas das crianças negras. E aí a Anália Franco não aceitou de jeito nenhum. Então disse o seguinte, olha só, então nós vamos fazer o seguinte, então eu vou pagar o aluguel da casa para montar a escola, tá? Porque para aceitar a casa gratuitamente eu vou ter que fazer isso, então eu não aceito a gratuidade, misturo as crianças e pago o aluguel da casa. É claro que isso durou pouco na fazenda, né? Porque a fazendeira aí começou a ir contra essa escola e ela vai mudar para a cidade. Quando ela muda para a cidade, ela aluga também uma casa e ela tinha lá um ordenado dela, porque ela era funcionária pública, então ela, para manter, o que acontecia? O salário que ela tinha, o dinheiro que ela tinha, pagava o aluguel da casa, mas o que sobrava não dava para pagar a alimentação. Lembrando que eram crianças órfãs, porque tinham sido rejeitadas nas fazendas. Então, ela pegou e começou a bater de casa em casa pela cidade para pedir doação ali, para aquele orfanato, né, aquela escola de tempo integral. E depois, o que ela faz? Ela pega as crianças e começa, então, a levar as crianças para fazer a campanha de arrecadação. Foi um escândalo total naquela sociedade, onde já se viu esse disparate de uma jovem, branca, com aquele bando de negrinhos perambulando pelas cidades pedindo esmola, era perigosa na cuidar deles. Foi considerada perigosa. Mas como você bem lembrou, Ronaldo, mas os abolicionistas, quando souberam do que estava acontecendo, começaram a dar apoio a Anália Franco para que ela continuasse o seu trabalho, que vai se engrandecendo pouco a pouco, mas aí ela percebe que não tinha condição de ficar lá no interior de São Paulo, não tinha como fazer isso. Era necessário ir para a capital. Então ela vai para São Paulo, capital, com a ajuda dos abolicionistas e também, é importante nós colocarmos isso, com a ajuda da maçonaria. A maçonaria
sempre apoiou a Anália Franco. Durante toda a sua vida, ela foi apoiada pelos empresários maçons. Sempre. Então, lá em São Paulo, ela então vai se sediar, e ela nunca mais vai sair de São Paulo, na capital, e lá, então, ela vai montar a sua primeira escola e vai começar a trabalhar lá em São Paulo. Agora, a Anália Franco era muito ativa, ela era bastante combativa, e quando ela monta a primeira, a segunda, a terceira escola lá na capital, claro que começaram as críticas. Primeiro, ela não era homem, era uma mulher. E nós temos que entender, né, esse período aqui do Brasil. Nós estamos falando aqui de a partir de 1871. Então, nós estamos pegando os 25 últimos anos, basicamente, do Império. Mas é século XIX. A mulher não tinha muitos direitos. A mulher não votava, nada disso. Então, uma mulher como a Anália Franco se colocava à frente de um projeto educacional, comandando escolas, e ainda mais tendo como alunos, né, as crianças negras, ela começou a ser muito mal vista, mal falada, e não tardou para que a imprensa começasse a falar contra. Mas a Anália Franco era uma grande escritora, e ela começou a escrever para os jornais exigindo direito de resposta. Inclusive, consta que a Anália Franco subiu à tribuna várias vezes para defender as suas ideias, a educação e as crianças. Então, ela era muito ativa. Ela... Isso, o trabalho exatamente. Humano, o trabalho humano, de humanização. Olha, nós estamos falando de 1800 e pouco. Olha que já uma ideia de Pestalozzi aí também intrínseca, aí, preocupada com os menos favorecidos. Ela cria até a colônia dos regenerados. O pessoal da agricultura, ela pegava o pessoal do campo, porque era um trabalho escravo ainda. É isso que nós precisamos entender. A época que nós estamos aqui retratando, da luta dela, que não foi fácil. Aí nós vemos, nós falarmos e comentarmos é uma coisa muito, muito fácil, mas o que ela passou e enfrentou, e Marcos, é interessante que não só em São Paulo, no Rio também tem, que leva o nome dela, Anália Franco, não é isso mesmo? Aqui no Rio de Janeiro? Tem, no bairro do Rocha, tem o Lar Anália Franco, mas não foi fundado por ela. Tá? Não, ela sim, tinha... mas tem... mas tem história aí. É isso aí. Tem uma história. E o marido dela lá em São Paulo dá uma maior força a ela, dá um maior apoio a ela, e aqui também, no caso, não é isso? Ela vai casar com o Francisco Bastos, e é com o Francisco Bastos que ela vai conhecer o espiritismo. E aí ela vai se tornar espírita. Já no final da vida dela, nós vamos chegar daqui a pouco a isso, mas já vamos adiantar alguma coisa aqui. No final da vida dela, ela tinha a ideia, sim, de montar uma escola aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas ela vai pegar a epidemia da gripe espanhola, e ela vai, inclusive, né, desencarnar por causa disso. Então, ficou só o projeto. Mas o Francisco Bastos, o seu esposo, veio depois aqui para a cidade do Rio de Janeiro e ele fundou o lar. Fundou o lar, e aí já deu o nome dela, né? E o lar existe até hoje, a sua sede no bairro do Rocha, na cidade do Rio de Janeiro. O que eu quis colocar é que, mesmo depois do desencarne de morte, ela continua, a presença dela foi muito marcante na época e foi se perdendo. Por que eu antecipei? Porque nos dias de hoje quase não se fala em Anália Franco, talvez no meio espírita, mas no meio educacional, numa faculdade, não se fala em Anália Franco, entendeu? Porque é um vulto histórico nosso, do Brasil. E aí fica muito perdido, nós ficamos com referências, às vezes, de outros. Não estou aqui criando nenhum demérito às referências biográficas que nós temos. Nem não é a nossa intenção. Mas temos a Anália Franco, como outros nós estamos falando aqui, que nós, ao longo das nossas transmissões, nós vamos falar de vários vultos que temos aqui, que não é falado no seio da faculdade, que parece que a pedagogia, que a coisa pedagógica em si, ela vem nova, né, Marcos? Vem criada. Não, mas você vê pessoas como mulheres, olha só, nós estamos falando de Anália Franco, mulher
que não era fácil já na sua época fazer esse enfrentamento. E com mais, no ponto primordial, que é a educação que está se tratando. Numa época ainda de escravidão. E a mulher fica perdida, a mulher fica, não é isso? Sem rumo. E ela não, ela enfrenta. A Anália Franco, além de educadora, professora, escritora, jornalista, ela foi feminista, abolicionista, republicana, ativista pelos direitos humanos. E para você ter uma ideia da importância dela na educação brasileira, uma educação incipiente da época, porque entre o final do Segundo Império e todo o início da República Brasileira, nós tínhamos muito pouca coisa em termos de educação aqui no Brasil. A Anália Franco, no total, a Anália Franco fundou, tá, e dirigiu, manteve 71 escolas e 23 asilos espalhados por 24 cidades brasileiras. Como que ela conseguia fazer a gestão disso tudo? É porque ela criou, em 1901, a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, com a sede lá em São Paulo. E, Ronaldo, eu conheci a associação. Calma, gente, não foi na época da Anália Franco, não. Tá? Mas eu conheci a associação na década de 70, quando eu ainda morava em São Paulo. Você vendo o prédio ainda. O prédio é lindíssimo. E é lindíssimo, viu? Hoje, o prédio da antiga Associação Feminina, hoje é uma faculdade. Olha, César, porque toda aquela área que era ocupada pela Associação Feminina, que incluía a colônia regeneradora Dom Romualdo, que foi fundada em 1911, e que era uma fazenda, tudo aquilo hoje é o bairro, é o Jardim Anália Franco. Então, em parte, está construído também o Shopping Anália Franco, mas a sede da Associação Feminina é a faculdade, são as faculdades Anália Franco. Agora você veja, Ronaldo, você veja a incongruência. Você falou muito bem, nos cursos de pedagogia por esse nosso Brasil, a Anália Franco é uma desconhecida. Ela não é estudada. Mas em São Paulo, capital, tem uma faculdade com o nome dela. Ela não deveria ser conhecida, uma pioneira da educação brasileira, alguém que conseguiu, gente, criar casas maternais, albergues, oficinas, liceus. Aliás, a Anália Franco foi pioneira, ela criou liceus para formar professoras. Foi a primeira... Vocês possam ler, está na telinha. Na tela estão aparecendo algumas coisas, né? E ela, inclusive, como jornalista, ela criou 2 revistas sobre educação, que não existia nada no Brasil na época. Primeiro, ela criou o Álbum das Meninas, e depois ela criou a Voz Maternal. A Anália nunca escreveu livros, a não ser cartilhas educacionais, né? Mas há muita coisa, efetivamente, né, nessas revistas sobre educação, tudo escrito por Anália Franco. E aí é que fica essa colocação, né, Ronaldo? Porque, com essa obra imensa, a Anália Franco é a grande desconhecida da história da educação brasileira, a nível acadêmico, né? A nível das faculdades de pedagogia, não é mesmo? Por isso que eu fiz essa observação, que não vai nenhum demérito aos nossos contemporâneos e a tantos outros, quando nós falamos que eu sou pedagogo, nós aprendemos tantos vultos, mas a Anália Franco, assim como tantos outros, não são nem sequer comentado, ainda que fosse uma página de uma biografia rápida, como referência, mas não há. Eu acho interessante isso. Mas por quê? Porque, falando como pedagogo, um cientista da educação, que essa, na verdade, é a formação de um pedagogo, faltou alguma coisa nessa ciência, né? Porque voltar à época dela,
ela foi uma verdadeira pedagoga. Que o pedagogo não é o que conduz, que vem lá dos escravos, que o conduz. Ela fez o papel do pedagogo. Ela foi uma verdadeira pedagoga. Ela abraçou a causa, conduziu ao ensino, conduziu ao processo de educação, ao processo ensino-aprendizagem, colocou a mão na massa, ou não, Marcos? Inclusive, Sim, trabalhou com exato. as adversidades várias da sua época, enfrentando políticas ferrenhas. Dá para imaginarmos isso? É porque nós falando, vou repetir, não dá para nós levarmos aqui o que ela deve ter sofrido. Cabe até, eu vou te falar uma coisa, uma biografia de um filme sobre a vida dela. Olha, vai ser o filme Dá um filme, com certeza. Não vai ser fácil. Por quê? 71 escolas. Eu não quero nem entrar nos outros. Até albergue ela criou. Ela criou albergues. Sim. Dá para imaginarmos isso? A preocupação, de fato, com o aspecto humano. E depois, sim, ela vem se tornar espírita. Olha que interessante. O fato dela estar fazendo antes de ser espírita. Isso é que é mais importante ainda. Não, mas é espírita. Esse pessoal está falando de espírita. Marco, não estamos falando de espírita, não. De uma mulher, além do seu tempo, desbravadora, na área educacional, verdadeira pedagoga, fazendo o seu trabalho antes de ser espírita. Com o espiritismo, ela prosseguiu apenas. Perfeito? É verdade. Não é isso? Então, perfeito, não tenham perfeito. como não vamos falar porque ela era uma espírita. Não, esquece o espiritismo. Fala da pessoa, professora, uma pedagoga de fato, uma cientista da ciência, aquela que conduziu com maior luta. Só Deus sabe o que ela não sofreu de noites, entre outras coisas, para chegar a esse ponto, Marco. Mas deixou aí. Deixou o seu largo empenho ao seu trabalho, pensando nas meninas, nos órfãos, do lado da humanização, que é o que prega a educação de fato. É verdade. E nós temos que lembrar aqui alguns fatores que tiraram a Anália Franco da educação brasileira, da história da educação brasileira e dos estudos das faculdades de pedagogia. Vamos lá. Primeiro, Ronaldo lembrou muito bem aí agora, ela era para a época, era uma revolucionária. E vários segmentos da sociedade brasileira da época não admitiam a existência da Anália Franco, o que ela fazia. Então, esse já foi um primeiro fator de tentar apagar o nome dela da educação brasileira. Segundo, ela foi abolicionista. Então, esse é outro fator para que parte da elite brasileira também a tirasse da história. E o terceiro fator, que vem depois, mas, claro, acabou sim contribuindo, é o fato dela ter se declarado publicamente espírita. E aí ela recebeu uma avalanche em cima dela por parte da Igreja Católica e da sociedade brasileira católica, em grande parte. Então, o que aconteceu depois da sua desencarnação? Ela foi paulatinamente sendo esquecida. Ela foi sendo tirada da história da educação brasileira. Apesar de que a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva continuou firme e forte com as seguidoras da Anália Franco. A Associação Feminina só começou a encerrar as suas atividades ali a partir da década de 1960 e 1970, quando realmente a associação vai terminando a sua atividade. Mas as escolas, depois da Anália Franco desencarnar, as escolas continuaram. Todo o legado continuou. Agora, tem outro problema, Ronaldo, porque ela era também uma pedagoga revolucionária. As suas ideias educacionais tinham por base Pestalozzi e o movimento das escolas novas lá na Europa. Mas tem um detalhe aqui bem curioso, Ronaldo.
não se conhece, todas as pesquisas feitas até agora, não se encontrou documentação nenhuma que a Anália Franco tivesse lido qualquer coisa, tivesse estudado ou tivesse mesmo conhecido Pestalozzi e os educadores lá da Escola Nova, como o Freinet e companhia. Mas as escolas que ela fundou, a metodologia era todinha das escolas novas e de Pestalozzi. Aí só a reencarnação para explicar, né? Pois é. Foi por isso que eu coloquei. Olha as ideias aí, olha a multiplicidade das ideias se tornando aí. E o Espiritismo, 1856, nós estamos falando um pouquinho antes. E nesse período antes, o durante e o depois. Olha que bacana, não é isso? Olha só, o início do Espiritismo também com ela ali. É isso que nós precisamos entender. Quando alguém se preocupa não só com a ensinagem, aí está claro. A vida dela está claro nesse. A instrução, sim, mas preocupada primeiramente com o aspecto da humanização, porque era uma aberração lidar com seres humanos parecendo máquinas, objetos, apenas isso. E ela se preocupando em resgatar o que era chamado na época, e nós falamos hoje, dos degenerados. Essa é que é a verdade. É ímpar, é emocionante, não conhecia totalmente a biografia dela, estou aqui de público falando, isso é importante, e aí eu vejo que eu não sou nada ainda não, eu ainda tenho muito que caminhar, porque falta muito para nós aprendermos e apreendermos com esses vultos que são referências que parecem estar apagadas, mas eu vou dizer uma coisa a você sem medo de errar, Marcos. Teremos novidades a caminho com esses vultos, hein? Estaremos resgatando tudo isso pelo lado da educação. É o momento. Vai levar tempo, não. Já estamos no tempo que esses fatos que eu estou falando com você, eu não estou sendo profeta, não. Isso é uma coisa de como a gente observa no céu azul e, de repente, a gente vê aquela nuvenzinha aí, Marcos, está se aproximando uma tempestade. E o lado da educação, o aspecto da educação é a mesma coisa. Marcos, se aproxima tempos idos para nós em termos da educação. Eu tenho certeza disso. Com certeza. A Anália Franco vai desencarnar em 1919, lembrando que a partir de 1918 o Brasil sofreu também com a epidemia da gripe espanhola, e a Anália Franco, em São Paulo, ela transformou alguns albergues, até mesmo escola, em hospitais. E ela mesma se fez enfermeira. E ela vai acabar sendo vitimada também pelo vírus, se despedindo aos 66 anos, fazendo seu retorno à pátria espiritual. Vou contar aqui uma pequena história para finalizarmos, que ela, justamente, cuidando de vários pacientes, tinha uma senhora que era muito ranzinza, brava, orgulhosa, nunca aceitava nada, mas a Anália Franco pacientemente cuidando dela. E a Anália tinha falado para ela que ela, Anália Franco, tinha um livro que ela gostaria de ler, alguns trechos, e a mulher rejeitava, gritava, exigia, e um dia a mulher pediu água. A Anália Franco foi lá, pegou a água e trouxe para ela. Quando a mulher colocou a água na boca, pegou e jogou a água para cima da Anália Franco, xingou a Anália e disse: você não serve para nada, ainda me traz água quente, tem que me trazer água gelada. E a Anália ficou na dela. E a mulher pegou e cuspiu na Anália. A Anália pegou o lenço, só se limpou, olhou para a mulher e falou: tudo bem, eu vou pegar a água gelada. Foi lá, pegou e trouxe. Aí a mulher olhou para a Anália Franco e disse: vem cá, não é possível. Essa sua calma, essa sua paciência, essa sua tolerância, deve ter alguma coisa a ver com esse tal livro que você quer ler aí para mim. Sabe uma coisa? Lê logo esse livro aí para mim, vai. Aí a Anália Franco tirou do avental de enfermeira um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, sentou do lado da cama lá da mulher e leu alguns trechos do Evangelho. E aí a mulher pegou e disse assim:
por que que você já não me leu isso antes? Bom, eu tentei, né? Mas sempre é tempo, aqui está a mensagem. Porque a Nália Franco sempre foi Muito bom, muito foi bom. conhecida por ser uma mulher muito fraterna, caridosa, humana, paciente. Essa era a Nália Franco, que marcou, portanto, a educação brasileira. E como você colocou aí, Ronaldo Profeta, nós estamos sim resgatando, pouco a pouco. O IBEM Educa, inclusive, já está com vídeo publicado no seu canal no YouTube, com a biografia, toda a obra educacional da Anália Franco, mas se Deus quiser, ainda virá muito mais coisa aí pela Com frente. certeza. Vamos às perguntas. Fica aí a Primeiramente, nossa Cláudia, a homenagem à todos Anália que Franco. estão. Vamos lá. Cláudia, aí, um nosso abraço, a Fernanda, muita paz e gratidão pelo carinho de vocês. Vamos à nossa pergunta. Olha aí. E a Há Fernanda já está registros fazendo de... pergunta. Isso aí, há registros de mensagens mediúnicas dela com relação à educação? Ah, sim, Fernanda. Ah, sim. Tanto através do Chico Xavier quanto através do Divaldo Franco, nós temos algumas mensagens, sim, ditadas pela Anália Franco, e claro, né, não poderia deixar de ser abordando a educação. Inclusive, alguns textos dela são utilizados pela Federação Espírita Brasileira na campanha de evangelização espírita da infância e da juventude. Então, tem sim. Ó. Próxima pergunta, vamos a ela. Se for difícil, é o Marco mesmo. Sempre difícil é o Marco. Vamos à próxima. Olha só. Anália Emília Franco Bastos. Foi professor. Ah, tá, perdão. Ágata, Rio de Janeiro. Qual é a importância do ensino básico e como o professor espírita deve agir na escola? Vou repetir, Marcos. Qual é a importância do ensino básico e como o professor espírita deve agir na escola? Agatha, a importância já está no nome. Né? Ensino básico. Ou seja, né, é a base. Lembrando que aqui no Brasil, conforme a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é conhecida como LDB, o ensino básico ou educação básica é composto da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Tá? Então, isso é a educação básica ou ensino básico brasileiro. E tem dois nomes aí exatamente de acordo, básico e fundamental. Eis aí a importância, porque abrange o período infantil até a entrada da juventude, né? O final da adolescência e entrando a juventude. Na verdade, as autoridades públicas brasileiras deveriam enxergar a nossa educação básica como prioridade dos seus governos, porque a formação da sociedade é dependente da formação das novas gerações. Aquilo que se faz com as novas gerações através da educação. É a prioridade das prioridades. Se nós queremos transformar para melhor o nosso Brasil, o único caminho é a educação, mas não é o ensino superior. Infelizmente, é uma distorção, porque, historicamente, o Ministério da Educação, ele se aplica muito mais ao ensino superior do que à educação básica. Sim, está lá na Constituição, que a educação básica é de competência dos estados e dos municípios. Aos estados compete principalmente o ensino médio e aos municípios compete a educação infantil e o ensino fundamental. Mas isso não tira a responsabilidade do Ministério da Educação, que é o grande provedor, não apenas financeiro, mas também de toda a filosofia que rege a educação brasileira. Então, realmente, esse período da nossa educação, ele é fundamental, ele é essencial. Agora você fala do professor espírita dentro da escola.
Bem, lembrando aqui que boa parte das escolas, as públicas, na sua totalidade, e também parte das escolas particulares, são laicas, ou seja, não defendem nenhuma religião. Tá? Então, o professor espírita na escola laica, ele deverá ser sempre o exemplo do ser humano ético, honesto, solidário, fraterno e que enxerga nos alunos o ser humano integral. Então, ele vai trabalhar a espiritualidade do ser, a religiosidade, dando o seu exemplo. É isso que o professor, que é espírita, deve fazer, e sempre propiciando dentro da escola o trabalho de equipe e o respeito ao potencial que é divino de todos os alunos. E a Anália Franco fez isso. Está aí um exemplo. Sim, com certeza. A vida dela antes de ser espírito, depois de ser espírito, dando continuidade no aspecto da humanização, da espiritualização. Está aí um exemplo. Exatamente. Resgatar os degenerados. Essa é a função de um verdadeiro professor ou educador. Vamos lá. É Clarice, Marcos, São Paulo. Por que a educação nunca foi prioridade em nosso país? Bom, Clarice, nós precisamos olhar a história brasileira. E você tem razão. Nunca foi prioridade a educação. Isso é verdade constatada historicamente. Apesar dos avanços que sempre tivemos, apesar de uma rede escolar imensa por este Brasil afora, é fato que a educação nunca foi prioridade governamental, nem a nível municipal, nem estadual e nem federal, com as suas exceções, obviamente, dependendo daquele que estivesse à frente do governo. Mas, no geral, nunca foi prioridade. Bom, você pergunta, por quê? Bom, a educação, antes de mais nada, deve libertar as consciências. A educação deve permitir a autonomia, a aquisição do senso crítico, formando, portanto, um cidadão consciente dos seus direitos e também do trabalho que ele deve desenvolver a benefício da sociedade. Infelizmente, aqui no nosso país, as nossas autoridades não querem isso. Porque você manter uma população analfabeta, uma população afastada da cultura, pessoas que não conseguem ter um pensamento crítico e que, portanto, não cobram os seus direitos, é tudo o que os nossos políticos querem. E todos conhecem essa história, sabem dessa manipulação, e ao longo do tempo, a própria formação dos professores entrou nesse esquema, porque nós temos que falar a verdade. Hoje em dia, os nossos professores saem das faculdades sabendo apenas dar aula. Eles não sabem fazer outra coisa. Eles são auleiros, como diz o educador brasileiro Pedro Demo. Eles não são educadores, são auleiros. E, normalmente, com uma bengala, que se tirar essa bengala, eles não sabem fazer mais nada. Qual é essa bengala? O livro didático ou a apostila já com material pronto. E aí você só segue aquilo. Mas isso não é educação. Então, historicamente, a educação nunca foi prioridade porque nunca se quis que o povo brasileiro realmente tivesse cultura, que ele tivesse senso crítico, autonomia para cobrar os seus direitos. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Não significa que estou defendendo 100% as ideias de quem eu vou citar aqui, mas é um exemplo prático. Quando Darcy Ribeiro, esse grande educador e antropólogo brasileiro, criou o projeto dos CIEPs, no estado do Rio de Janeiro, os Centros de Educação Popular, os Centros Integrados de Educação Popular. Pois bem, a ideia era criar em todo o estado do Rio de Janeiro 500 CIEPs,
que eram escolas revolucionárias, tanto na sua construção física, quanto também no seu projeto pedagógico, e que servisse, então, de exemplo, de modelo, para que as outras escolas públicas começassem também a se transformar. Pois bem, o Darcy Ribeiro fez esse projeto na época em que Leonel Brizola foi governador do estado do Rio de Janeiro. Depois, na sequência, no meio do projeto, a oposição ganhou a eleição para o governo do estado do Rio de Janeiro. O que o novo governador fez? Ele deu a ordem para que o projeto do CIEPS fosse interrompido e que o projeto pedagógico fosse engavetado. Porque, claro, o CIEPS tinha uma proposta de empoderar as crianças e os jovens. E é claro que não se queria isso. E aí hoje, passados aí muito tempo agora, os CIEPs foram transformados em escolas públicas comuns, dentro da rede escolar de cada município, e nunca mais se ouviu falar do projeto pedagógico que dava autonomia às crianças e aos jovens. Então, por causa de tudo isso, é que a educação brasileira nunca foi prioridade, mas nós estamos trabalhando para mudar esse quadro, para que um dia as nossas autoridades entendam que precisam priorizar a educação. Isso mesmo. Próxima pergunta, Helena, Rio de Janeiro. Qual é a finalidade da educação na visão espírita? E como família e escola devem promover essa educação? Bom, pergunta profunda. Bom, Muito na visão espírita, a educação é o desenvolvimento de todo o potencial divino que o espírito traz desde a sua criação e que revela aqui na encarnação através das suas ideias inatas e das suas tendências de caráter. Educar, segundo Allan Kardec, é criar bons hábitos. Educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Educar é preparar para a vida, mas lembrando que, à luz do Espiritismo, vida não se circunscreve apenas ao nascer, viver e morrer, mas também nós temos o olhar da vida futura. Educar também é ligar o ser à sua espiritualidade, à sua realidade espiritual, porque todos nós somos espíritos imortais, presentemente reencarnados. Então já devo perceber, né, que na visão do Espiritismo, a finalidade da educação é ampla e profunda. E aí entram, como você colocou na pergunta, a escola e a família e a escola. Não dá para falar de educação olhando só para a escola, mas também não dá para falar de educação olhando somente para a família. Escola e família precisam se dar as mãos, precisam se integrar, se unir, trabalhar em conjunto nessa visão do ser espiritual e integral que todos nós somos. Lembrando aqui que, na visão do Espiritismo, nós aqui no programa não poderíamos de jeito nenhum nos colocar contra a aquisição do conhecimento, contra a instrução, porque isso faz parte da educação. Mas o que nós estamos sempre lembrando é que os educadores, sejam os professores, sejam os pais, precisam colocar em primeiro lugar a formação do caráter, através da educação moral, porque essa é a visão do Espiritismo, essa é a visão espírita da educação. Por isso que nós espíritas falamos muito de educação do espírito. E nós temos que lembrar isso. Eu, Marcos Demário, sou um espírito. O Ronaldo Gomes é um espírito. O Tavares, que está na nossa técnica, é um espírito. Você que está nos assistindo, você é um espírito, ou alma, como queiramos. Então, isso é básico para entender a educação através do espiritismo. O que transforma tudo, não é, Ronaldo? Joga a educação para outro patamar
e unindo a família e a contexto. Bem amplo, muito amplo. E é uma pergunta vasta, Muito. muito profunda. Bom, olha aí, Manuela, Verdade. São Paulo. Por que é importante os Opa. pais participarem da vida escolar dos filhos? Por que é importante os pais participarem da vida escolar dos filhos? Eu vou só colocar uma observação, Sim? Marcos. A vida escolar dos filhos. Olha que interessante. Se é meu filho, será só a vida escolar? Será só outros momentos mais importantes da vida? Se a escola é um segmento, não é só o mais importante, é um dos mais importantes. Porque nós, pais, somos responsáveis pela vida na sua formação de caráter para que este jovem, esta criança, futuro jovem, adulto, possa trazer para nós um mundo melhor. E quando você falou do Darcy, são mais de 30, 40 anos, vamos aí, se de fato tivesse dado prosseguimento, será que estaríamos hoje, aí entra essa vida escolar dos filhos, com a junção da família, que você colocou bem, essa importância da família na vida escolar do seu filho, será que o Brasil estaria hoje na mesma situação? Eu tenho certeza que não. 50% não. Claro que outros fatores estariam ainda, mas teríamos uns 50% aí, muita coisa melhorada. Então, essa participação da vida escolar, perdão, Marcos, não é só a vida escolar, é um todo. Porque essa Sim, criança sim. está levando da sua família o que ela está aprendendo. E ela vai prosseguir na escola sem a presença da família? É estranho você não ver a participação da família. Aí fica o jogo de empurra, Pois não é é, isso, né? Marcos? Ah, tá vendo? Meu filho É foi para a escola, verdade, só foi Ronaldo. para aprender isso. Meu filho só foi para aprender isso, Marcos. É por isso que eu prefiro. Enquanto ele estava comigo aqui em casa, nada disso tinha problema. Ué, mas o que? Você não participa, Marcos, da vida escolar do seu filho? Não, a escola tem que fazer o papel dela. É assim que está funcionando, infelizmente. Aí, Ronaldo, nós teríamos que dizer assim: então, a internet tem que fazer o papel dela, e etc, etc. Na verdade, os pais têm que participar da vida escolar, da vida digital, da vida social dos filhos, né, da vida familiar, porque são filhos, e os filhos reencarnam para receber a orientação, reencarnam para receber os bons exemplos, reencarnam para terem suas más tendências corrigidas. Ora, se a escola, como bem lembrou aqui o Ronaldo, é o prosseguimento da família, e aliás Pestalozzi já dizia que a escola deveria ser uma grande família, é claro que os pais não podem ficar isentos disso. Bom, mandei para a escola, agora o problema é da escola. Mas como assim? Você manda seu filho para a rua, para o shopping, etc e tal, e diz, bom, agora é problema da rua, é problema do shopping. Não, né? Muito pelo contrário. Então, é preciso sim acompanhar, é importantíssimo saber, não apenas a questão dos deveres escolares, né, que a criança leva para casa. Não, isso na verdade é até o de menos. O mais importante é ir na escola, é saber qual é o projeto pedagógico da escola, como esse projeto está sendo desenvolvido, o que você, enquanto pai, enquanto mãe, pode colaborar também com a escola, saber como é que estão os relacionamentos de grupo, né, os relacionamentos sociais que acontecem dentro da própria escola. E a escola precisa abrir espaço para isso, porque a escola pertence a uma comunidade, ela está inserida numa comunidade, ela trabalha com crianças que são filhos, que têm pais ou responsáveis por elas e que não podem ficar alheios ao que está acontecendo, ficar lá do lado de fora e só serem chamados quando acontece um problema, porque é isso que nós assistimos ao longo do tempo. Então tem que haver a interação, tem que haver a parceria. Que comece pelo acompanhamento dos deveres escolares, que já é alguma coisa. Mas isso é só o início, é só o começo. Não pode terminar aí. Né?
tem que Perfeito. realmente ter todo um relacionamento com a escola e a escola também com a família, com os Isso. pais. Pois é, Fernando, é isso, porque quem são os principais educadores? Quem são os principais educadores? Não são os pais ou quem está à frente da educação nesse momento? A escola é o segmento, os educadores não vão suprir essa falta que os pais têm essa responsabilidade. Mas quando os pais dá essa ênfase maior nessa conjunção, dessa parceria com a escola, os educadores, os professores que estão lá ficam praticamente satisfeitos, porque eles têm ali, cada professor, praticamente quase 40 alunos dentro da sala de aula, enquanto nós pais temos 2, 3, que seja 4 filhos. Mas e aí? Então, nós somos os principais educadores. Ponto. E devemos fazer essa parceria com a escola. Temos a obrigação de fazer. Não é cobrar, não. É parceria. Parceria. Nem a escola cobra, nem você cobra. Quando há parceria, a coisa flui de uma maneira tão ampla e muito mais edificante na condução da formação do caráter dos nossos jovens, das nossas crianças. Marcos, Mateus, Rio de Janeiro. O que é a educação do espírito e como desenvolvê-la? Muito bem. Nós podemos ter dois focos em relação a essa pergunta, né? Falar da educação do espírita dentro do movimento espírita, né, do centro espírita, e falar da educação espírita nas escolas e nas famílias de uma forma geral. Vou começar pelo movimento espírita, porque a educação do espírito é uma visão pedagógica, um projeto que desenvolvemos no movimento espírita, com várias vertentes, que, como dizia o Herculano Pires, esse grande educador espírita, não existe não existe a pedagogia espírita. Na verdade, existem várias, depende dos projetos que nós vamos desenvolver. Eu mesmo, já há muitos anos, desenvolvo um projeto que chamo, né, o Projeto Educação do Espírito, mas é um projeto voltado para o serviço de evangelização espírita infanto-juvenil, desenvolvido pelos centros espíritas. Mas esse mesmo projeto, eu já fiz adaptação para poder levar a escolas. Né? Nessa ânsia que o professorado está tendo de ter alguma coisa diferente. O IBEM Educa, a organização não governamental que eu e Ronaldo, com outros companheiros e companheiras, fundamos 22 anos atrás, o IBEM Educa nada mais fez do que pegar as ideias espíritas, né, transformá-las num projeto espiritualista de educação moral, e há 22 anos nós estamos levando a educação do espírito para as escolas, sem falar de imortalidade da alma, sem falar de reencarnação, sem falar do espiritismo, porque nas escolas nós lidamos com professores não religiosos, religiosos, então uma gama enorme ali de professores. Então, nós não estamos levando religião para a escola, nós estamos levando o espiritismo para a escola. Nós estamos levando essa ideia da espiritualidade, da educação moral para dentro das escolas. Então, nós desenvolvemos a pedagogia da sensibilidade e o projeto Escola do Sentimento. Quem quiser conhecer isso, na internet, basta acessar o endereço www.ibemeduca.com.br, ok? ibemeduca.com.br. Portanto, respondendo à pergunta, há como desenvolver a educação do espírito, tanto na escola quanto na família, mesmo que essa família não seja espírita e que a escola seja laica. Porque o que hoje, o que professores e pais mais estão querendo é uma nova diretriz, uma nova visão sobre o ser e a vida, uma nova visão e prática sobre a própria educação. A escola de hoje, a chamada tradicional, é uma escola praticamente falida, porque é uma escola da ensinagem.
é uma escola que lançou na sociedade brasileira 25 milhões de analfabetos funcionais. Ou seja, a pessoa semi-analfabeta. Esses dados são oficiais do próprio Ministério da Educação em conjunto com o IBGE. Tá? Não estamos inventando nada aqui. O analfabeto funcional é aquele que passou pela escola. Tudo bem, ele pode não ter terminado, né, todo o seu curso, pode ter ido só até o ensino fundamental e parou, mas você tem que sair do ensino fundamental, no mínimo, letrado, alfabetizado, sabendo ler, escrever e fazer as principais operações da matemática. Pelo menos, não somar, multiplicar, subtrair e dividir. O analfabeto funcional não sabe fazer isso, ele não consegue. Ele não consegue fazer a leitura de um texto, ele não consegue interpretar aquilo que ele acabou de ler, mas ele passou pela escola. Então, essa escola precisa de novos rumos. A educação do espírito é esse rumo. Ah, mas nós temos exemplos? Temos. Vamos citar aqui a Escola Eurípides Barçanufo, lá de Sacramento. Não é o Colégio Allan Kardec, que foi criado por Eurípides Barçanufo. É a continuidade do trabalho, e hoje nós temos lá a Escola Eurípides Barçanufo. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos aqui no município de Japeri, tive o prazer de estar lá esta semana, a Escola Espírita Joana de Ângeles, que há 40 anos trabalha a educação do espírito. Ah, mas eles são espíritas, está no próprio nome da escola. Sim, é verdade, é claro que isso é um facilitador. Mas nós temos exemplos de escolas, como, por exemplo, o Centro Educacional Conhecer, lá de Leopoldina, em Minas Gerais, que é uma escola laica, né, mas que trabalha todo um projeto de formação do homem de bem. Está lá, está funcionando, está trabalhando e reconhecido pelos seus excelentes resultados. Então, isso pode acontecer tanto na escola quanto na família, a partir da nossa visão, essa visão maior do ser espiritual, integral, filho de Deus, e que precisa ser preparado para a vida espiritual, inclusive de onde viemos, né? E para onde voltaremos através da morte. E lembrando, Marcos, que há muitos professores, que mesmo na adversidade, em escolas que não têm absolutamente nenhuma vertente, nenhuma ligação com essas inovações, fazem dentro de sua aula, dentro de sua sala de aula, esse trabalho, que é o trabalho da formiguinha. É bom lembrar isso. Mas fazem mesmo esse trabalho. Faz toda uma diversidade com o trabalho, de forma laica, humanizada. A Anália Franco foi exemplo, nós falamos aqui agora, a biografia dela. Todo o tempo da vida dela, levando o aspecto da humanização, assim como o mestre de todos os mestres, nosso mestre Jesus, veio trazer de forma laica, já naquela época, um ensinamento humano espiritualizado. É só analisarmos. Bom, Marcos, chegamos ao nosso final. Vamos ao término, agradecer a Deus, agradecer a todos pelo carinho e segunda-feira estaremos aqui. Gratidão, muita paz a todos vocês. Fica aqui no nosso programa esta nossa homenagem à grande educadora brasileira, Anália Franco, que ela seja lembrada, estudada, resgatada pela história da educação brasileira e pelos cursos de formação de professores. E, com isso, então, nós nos despedimos, agradecendo a você que nos acompanhou até este momento e deixando aqui o convite para estar conosco toda segunda-feira, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz. E que possamos nos despedir envolvidos com as vibrações amorosas do nosso Mestre Jesus, seguindo em frente, construindo uma nova educação, a educação do espírito imortal. Até o nosso próximo encontro.